Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca FGV. Então, se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito, se inscreva e assim você não perde os próximos vídeos que eu for lançar no canal, beleza? Então, essa questão 26 ela foi retirada do cargo de analista do concurso do Ministério Público de Santa Catarina. É uma questão de trigonometria bem interessante, beleza? Então, vamos dar uma lida e ver como a gente pode resolver. Ó, em um retângulo, a base é o triplo da altura e x é o menor ângulo formado por duas diagonais. O valor do seno de x mais o cosseno de x é. Ele traz uma observação. É dada a fórmula que o seno de 2 vezes um ângulo é igual a 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Aí vamos lá. Eu desenhei aqui esse retângulo que ele está dizendo o seguinte. Se a gente tiver a altura y, a gente vai ter que a base é 3 vezes a altura que é y. 3 vezes y. Outra coisa, ele diz que o menor ângulo formado entre as diagonais, ou seja, a gente vai ter essa diagonal aqui principal, vezes a diagonal secundária, né, em relação à diagonal secundária, o menor ângulo seria esse ângulo daqui, ó, ou seja, esse ângulo daqui é o que a gente vai chamar de x. Então, ele quer saber o seno desse ângulo x e o cosseno desse ângulo x. Aí, entenda o seguinte, para facilitar, a gente pode traçar uma reta aqui, de forma que isso daqui vire um triângulo retângulo e que a gente divida esse ângulo x aqui em duas partes. Então, eu vou apagar aqui para a gente conseguir enxergar. Como esses ângulos são opostos pelo vértice, então esse ângulo também aqui mede x. Isso daqui, ó, a gente dividiu esse ângulo em duas partes, já que a gente vai estar dividindo o retângulo em duas partes iguais. Então, isso aqui mede x sobre 2 e esse ângulo vai medir x sobre 2. Beleza? Ok. Aí, o que é o seno desse ângulo x aqui? O seno nada mais é do que essa medida oposta vezes dividido pela hipotenusa. Então, vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, e vou redesenhar ele aqui, ó, certo? Só para a gente conseguir enxergar. Aí, veja, como toda essa medida aqui é y, então eu vou apagar isso aqui e colocar essa medida aqui, ó, vale y. Então, cada pedacinho desse vale y dividido em 2, ó, y dividido em 2, ou seja, a gente pegou de forma que a gente divide esse retângulo em duas partes iguais. Mesma coisa eu vou fazer para a parte de baixo. Ou seja, se isso daqui mede 3y, certo? Ou seja, a gente dividiu isso aqui em duas partes iguais. Então, isso daqui vai medir 3y sobre 2 e aqui 3y sobre 2. Então, pessoal, isso daqui vai medir y sobre 2. E essa parte de baixo aqui, ó, que é daqui até aqui, mede 3y sobre 2. Porém, a gente precisa encontrar o seno desse ângulo aqui, que a gente vai chamar de x sobre 2. Ou seja, o seno de x sobre 2 o seno sempre é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Porém, a gente não tem o valor da hipotenusa. Então, isso daqui é um triângulo retângulo. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos dizer que isso daqui é h. Então, h ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, y sobre 2 ao quadrado mais 3y sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui é 2. Então, isso daqui vai ser igual a... Deixa eu ver se dá para fazer abaixo. Ó. Então, h ao quadrado é igual a y ao quadrado, que dá y ao quadrado sobre 4, mais 3y ao quadrado, então 3 ao quadrado, que dá 9 vezes y ao quadrado, dividido tá, por 4. Então, isso é igual a. Como as bases são iguais, os denominadores são iguais, a gente vai repetir. Somar y ao quadrado mais 9y ao quadrado, dá 10y ao quadrado. Aí, vou fazer aqui do lado. Então, h... Eu já vou retirar esse quadrado, vou passar em forma de raiz. Então, a gente vai ter a raiz de 10y ao quadrado
dividido por 4. Portanto, h vai ser o quê? Raiz de 10 eu não sei, então eu posso tirar a raiz de y, que é y, e a raiz de 4, que é 2, vezes raiz de 10, que eu não sei a raiz. Portanto, minha hipotenusa vale y sobre 2 raiz de 10. Então, isso daqui é igual a y sobre 2 raiz de 10. Então, quem é meu cateto oposto aqui? Meu cateto oposto é y sobre 2 vezes não, né? Cateto oposto é dividido pela hipotenusa, que é y sobre 2 vezes raiz de 10. Aí, o que acontece aqui? Bom, se a gente eliminar y sobre 2 com y sobre 2, sobra exatamente 1 sobre raiz de 10. Porém, eu sei que o seno de 2θ, ou seja, o seno de 2 vezes x sobre 2, que vai dar seno de x, é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, precisamos encontrar o cosseno também. Então, cosseno de x sobre 2 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso é igual a... O cateto adjacente é 3y sobre 2. Aí, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é y sobre 2 vezes raiz de 10. O que a gente vai fazer? Eliminar y sobre 2 com y sobre 2. Sobra 3 em cima e raiz de 10 embaixo. Agora, a gente pode encontrar o dobro do seno de x. Ou seja, eu sei que o seno de 2 vezes x sobre 2 é igual a 2 vezes, pela formulazinha, 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Então, o seno de 2 mata com 2, então vou ter o seno de x é igual a 2 vezes o seno de 2 a gente encontrou, que é 1 sobre raiz de 10, vezes o cosseno de x sobre 2 a gente encontrou, que é 3 sobre raiz de 10. Então, isso é igual a raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, então 2 vezes 1 vezes 3 dá 6 sobre raiz de 100. Raiz de 100 a gente sabe que é 10, então dá 6 sobre 10. Por enquanto a gente sabe o seno de x, ele quer saber o seno de x mais o cosseno de x, então precisamos de outra formulazinha. Qual é a formulazinha que eu vou utilizar? É a relação fundamental, tá? O que diz a relação fundamental? Vamos lá. A relação fundamental diz o seguinte, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno, cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou destacar porque isso aqui é uma relação fundamental da trigonometria, então eu sei o seguinte. Eu já sei o seno de x, que vai ser 6 sobre 10. Então, 6 sobre 10 elevado ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Então, eu sei que 6 ao quadrado é 36 e 10 ao quadrado é 100. Então, pessoal, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso daqui é uma equação, então o que eu vou fazer? Eu vou passar 36 sobre 100 por cima do membro, então eu vou ter cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos 36 sobre 100. Para resolver 1 menos 36 sobre 100, eu vou dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a... Eu forço a entrada de 100, ou seja, 100 vezes 1, que dá 100 sobre 100, menos 36 sobre 100. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 36, aliás, 100 menos 36, que dá 64 sobre 100. Como isso daqui é o cosseno ao quadrado, para saber o cosseno de x, eu tiro a raiz de 64 sobre 100. Então, raiz de 64 é 8 e raiz de 100 é 10. Então, o cosseno de x é 8 sobre 10. Então, já sabemos que o cosseno de x é 8 sobre 10 e sabemos que o seno de x está aqui, é 6 sobre 10. Só que ele quer a soma dos dois. Então, a soma dos dois é 6 sobre 10 mais 8 sobre 10. Ou seja, as bases são iguais, os denominadores são iguais. Então, vamos colocar em um denominador só. Né? Então, a gente vai ter 10, 6 mais 8 dá 14. 14 dividido por 10 dá 1,4.
Então, o cosseno mais o seno dá 1,4. Cosseno mais o seno de x dá 1,4. Se a gente for para as alternativas, ou seja, seno mais cosseno, isso daqui é 1,4. Ou seja, letra B é o nosso gabarito. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.